Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será Desenterrando Todos da Cova. Bira. Salve para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está ajudando a edificar esta nova fase da natureza, a fase racional do terceiro milênio. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua colaboração. Desenterrando todos da cova. Banha-se na água da sabedoria, de modo que não tenha arrependimentos de seu tempo neste mundo. Esse é um dos versos do poeta Rumi. Um dos piores medos que o ser humano tem é o de morrer. Há quem diga que o pior medo é o de falar em público. Morrer não tem opção, e o de falar em público tem. Não vamos questionar o pior medo, e sim aquele que no dia a dia vemos comentários e a dor da perda para quem perde um ente querido, um amigo, ou fica sabendo que o seu fim está próximo. De certo modo, estamos mortos, estamos passando por várias pós-vidas, só que não sabemos e não temos consciência disso. Estamos nos transformando desde antes do que chamamos de nascimento até aquilo que chamamos de morte. Passamos por tantas transformações que ficamos esquecidos e bloqueados das nossas vidas anteriores. Agora, chega a nova fase da natureza, a fase racional do terceiro milênio, para a verdadeira liberdade dos encantados e a ressurreição de todos, tirando todos desta sepultura de lama e conscientizando que a morte, para aqueles que se conhecem, não existe. Existe uma mudança de mundo. Para quem se conhece, muda do segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional, com o desenvolvimento do raciocínio feito pela energia racional. Mesmo para um cético, para um materialista, um ateu, morrer não é uma opção. Lá no fundo fica a pergunta: para onde vamos quando chegar a minha hora? Ou para onde foram aqueles que partiram? O maior desejo do ser humano é a imortalidade. Por que será? Talvez nascemos com alguma lembrança de uma época distante, de algum lugar em que já vivemos que não exista morte, onde os corpos são eternos, sem transformações, e existe uma eterna juventude. Parece até utopia ou algo místico. Então, qual o motivo dessa busca incessante pela imortalidade, pela juventude e o medo da morte, que se tornou um verdadeiro pânico a ponto da sociedade atual esconder o assunto das crianças e mascarar o inevitável, a perda do corpo físico, a passagem que cada um tem que fazer em determinada época, em determinado lugar. A imortalidade existe, não neste mundo elétrico e magnético, que é um mundo em transformação. As formas estão sempre mudando, como uma nuvem que se forma em várias figuras e passa, sem que nós percebamos. Vamos ver como acabar com o medo desta sepultura e o que fazer para quando chegar a nossa hora. Vamos reagir de forma positiva, sabendo para onde vamos, de forma consciente, com a certeza de que estamos retornando para a nossa verdadeira morada, o mundo racional. Não somos seres pertencentes deste mundo elétrico e magnético, por isso nascemos, envelhecemos e morremos. Qual o mundo que pertencemos e como retornar para ele? O Universo em Desencanto divide todo o histórico da formação da vida elétrica e magnética em 21 etapas, em 21 eternidades. Cada uma delas com uma contagem que o autor chama de eternidade, significando uma contagem de tempo muito grande e sem a possibilidade de uma contagem cronológica. Em uma delas, na 17ª eternidade, surgiu o que chamamos de morte.
onde começaram a surgir os casos de morte, novas criações, durou uma longa eternidade, morrendo e nascendo gagos. E assim, a vida continuará até que todos fiquem imunizados racionalmente, para deixarem de ser sofredores, degradados, guerreiros vencidos, pois tudo resume-se na morte, na campa fria, onde se extinguem todas as ilusões, todas as alegrias, todas as virtudes empedernidas de misérias, que são o prato onde se consome, e todos comem as lindas maravilhas do encanto, que são o fel, sempre permanente entre os viventes atrasados. Desenterrando todos desta caverna, a imunização racional, desenterrando todos que aí estão e não sabiam por que assim são, não sabiam por que aí estavam, enterrados na lama, enterrados aí na cova, irmãos da cova, irmãos da sepultura, sem saber por que acabavam assim nessas condições tão humilhantemente, tão chocantemente, tão horrivelmente, tão desgostosamente, tão apaixonadamente. Todos tinham pavor da cova e da sepultura, e vivendo aí nessas condições, horrivelmente, humilhados por acabarem assim, por se exterminarem assim, tão humilhantemente, tão degradantemente, e não sabiam por que desta situação vexatória, depois de ser um tudo aparente, se exterminar ou terminar em lama, em água. Que desolação para os encantados! Esta vida que ninguém sabia o porquê dela, tendo que suportá-la porque não tinha outro remédio. Por não saber o porquê dela ser assim, vida do desespero, da desolação, das agonias, da aflição, do desespero noite e dia. Então todos estão à espera de chegar a hora mais desagradável, o fim da existência. E que hoje, para sobreviver, tem que desenvolver o seu raciocínio, desenvolver a evidência racional, desenvolver o aparelho racional e desenvolver a desmaterialização da energia racional. Assim como essas energias se materializam e se transformaram em máquinas de matéria elétrica e magnética, assim essas energias se desmaterializam também, que é quando para o dínamo, que é o coração. As energias se desmaterializam e o aparelho se torna inerte, duro, sem vibração de espécie nenhuma, porque o que fazia o aparelho vibrar era a energia que estava materializada. Então o aparelho vibrava com todos os movimentos, mas para o dínamo, que é o coração, as energias se desmaterializam e vão tratar da geração e formação de outra vida. E assim hoje, todos com a maior boa vontade consigo mesmo, para o bem de si mesmo, tratando de estudar a cultura racional, para o desenvolvimento do seu raciocínio. Porque é raciocinando que todos voltarão para o primeiro mundo, o mundo racional. E todos, sabedores disto, estão tratando deste cumprimento, do dever em benefício de si mesmo. Porque todos que passaram a se conhecer, ninguém quer mais permanecer nesta galáxia térrea. Raciocinar, todos querem. E por isso, o mundo, esse segundo mundo, ainda vai ser um paraíso racional, depois que todos estiverem com o raciocínio bem desenvolvido e que começarem a se entender raciocinando. Para quem se conhece, não tem mais medo da sepultura. O que parece que é um fim é o começo. A desmaterialização, tomar a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos, que é de racional puro, limpo e perfeito. Universo em Desencanto, o livro da absolvição, da condenação à morte. E para você que não se conhece, para você que ainda não está com o seu livro Universo em Desencanto, que está esperando? A vida ela passa, a vida material ela passa muito rápido, é só uma centelha que de repente ela pode se apagar. Então, Universo em Desencanto, cultura racional para o desenvolvimento do raciocínio e para a absolvição desta condenação à morte. Muito obrigado. Bira e Dr. Carlos,
Eu também tenho dúvida, mas tem mais pessoas com dúvidas. E como vocês falam muito, ou sempre, sobre morte, eu vou fazer 2 perguntas. Aí vocês dois, por gentileza, esclarece. Primeira, todos que se transformam, se transformar é morrer. Nessa fase em que estamos, na fase racional, desce de classe? Ou o vivente vai para onde estiver ligado? Se for em cima, sobe. Se for embaixo, desce. Segunda pergunta. O vivente que está ligado no pingo d'água, que o habitante fica em cima, ele morre mesmo? O ser humano morre mesmo? É como se ele estivesse dormindo? Ou ele vai ver essa decomposição microbiana de vírus dentro do caixão? Ele vê dentro do caixão? Carlos, pode responder. Se quiser eu respondo, mas pode responder. É verdade. Mais de uma pergunta. A primeira pergunta já está respondida na própria pergunta. Realmente, a pessoa vai para onde está ligado. Isso é textual. Vários volumes do Racional coloca isso, variando a linguagem, mas sempre respondendo. O aparelho toma a forma da energia em que está ligado durante a encarnação, né? E se transforma depois desse evento de que a centelha apagou, desligou, o dínamo parou, como o Bira falou, então ela vai se transformar na energia onde está ligada. Por isso é muito importante a pessoa treinar bastante, se ligar em cima, porque se não der tempo dela ter o desenvolvimento completo, mas ficou se ligando em cima, forma-se uma poupança que vai puxar lá para cima, né? Isso aí é corroborado na versão védica, que a gente sempre fala aqui, porque o programa é cultural, esse é o bordão do Bira, né? Então, o programa cultural, a gente faz analogias com outras culturas, e isso é muito bem esclarecido também, já há bastante tempo, nessa versão da Índia, que é um resquício do alfabeto astrológico, né? A segunda pergunta, como que é, Bernadette? Por favor. O vivente que está ligado no pingo d'água, que o habitante fica em cima, ele morre mesmo? O ser humano morre mesmo? É como se ele estivesse dormindo? Ou ele vai ver essa decomposição microbiana de vírus dentro do caixão? Ele vê dentro do caixão? Então, para o ser humano ser um centro astrológico é que tinha que, com o tempo, encontrar em si mesmo a imunização racional. Se ele permanece ligado no pingo d'água, ele está ligado nas transformações. Se ele se liga a quem ele é de fato, verdadeiramente, que é o habitante do mundo racional, ele já se desmaterializou, ou total ou parcialmente, em vida. Então ele vai voltar para o mundo de cima. E se não, ele continua nas transformações abaixo do tempo, e mais lá na frente ele vai voltar a se ligar e voltar consciente ao mundo racional. O racional superior não perde nenhum dos filhos, mas os que descem de classe vão para o inferno verde, vão para essa hierarquia das classes inferiores, né? Começa com os irracionais e vão voltar, mas com o decorrer das eternidades de subida. Então, se ele vê mesmo, ele está em energia, né? O vivente, o ser humano, é um centro astrológico. O centro astrológico é a aura é o vivente. Esse corpo de matéria é o infante, que está ligado com a centelha um no outro. Então ele pode ver, na verdade ele começa a ver no final, né? Antes de se desligar completamente, ele está num estado alterado de consciência que ele vê as energias que vêm fazer essa transformação, né? Por isso que lá na linha do Oriente, eles dizem que o materialista se evacua todo, se urina todo, porque ele fica desesperado por ver os condestáveis do Senhor Yamaraja vindo buscá-lo, né? E um devoto do Senhor Supremo, os próprios que vêm buscar não querem nem tocar, né? Não querem desligar ele, porque ele está ligado em cima, eles veem uma luz. E é assim, na versão afro-brasileira, é Exu que vem buscar, né, a matéria. E se a pessoa tiver medo, se não for racional, vai ter medo. Se tiver medo,
vai ficar ligado embaixo e continuar embaixo. E se for racional, já está vendo o racional, já vai correr para o abraço. Eu acho que isso que você falou é importantíssimo aí no final. Se já é racional, já vai direto, né? Porque eu acho que se você está desenvolvendo raciocínio, essa parte aí da decomposição, acredito que não seja vista por ninguém, porque é aquele caso, né? Nós já fomos orientados sobre isso. Você falou aí que parece que na hora que a pessoa se transforma, vem buscar a matéria, os donos da matéria, não é isso? Então isso é um estudo que a gente também está fazendo. Tem no histórico. A gente está aprendendo dentro da cultura racional isso tudo. Agora, essa experiência a gente ainda não passou ainda, né? E deve ser um bocado chata, né? Essa experiência aí. Tu já passou por essa experiência, bicho? Porque para falar, só mesmo fala. Então, na verdade, nós já morremos muitas vezes, né? Devido às transformações que nós viemos passando. E como uma defesa natural, nós esquecemos, nascemos com um certo bloqueio, né? Então, nós não lembramos que é uma defesa natural que cada um tem, para poder continuar a sua vida para frente, né? Não para trás. Então, nós já vimos muitas transformações. E aqui no início aqui da fala, eu disse que nós, de uma certa forma, nós já estamos nesse estágio de vida de pós-morte, devido às transformações que nós passamos e estamos passando. Esse estágio agora que nós estamos falando aqui, que você está assistindo e ouvindo, já é um estágio já de passagem. Aqui nós não somos eternos. Então, é como se fosse, assim, só uma comparação, de um estágio de pós-morte. Existem outras pós-mortes, vamos dizer assim, que é quando para esse corpo físico. Quando ele vai passando por uma outra transformação maior, quando ele passa a parar de vibrar. Quando ele passa a parar de vibrar, as energias que davam causa àquelas vibrações, elas já vão tratar já da formação de um outro corpo, dependendo da onde aquele ser está ligado. Aí eu gostaria de falar o que eu falei em programa passado, onde o mestre MJC uma vez falou para mim pessoalmente. Eu passava perto dele e ele falou 3 vezes para mim: ô rapaz, agora eu vou falar um pouco completo, que da outra vez eu falei parcialmente. Falou: ô rapaz, aí eu olhei para ele e ele disse: senhor, ele falou: primeiro vem a vontade, da vontade vem os gostos, dos gostos, ó, apontou o dedo para baixo. Eu, o quê? Primeiro vem a vontade, da vontade vem os gostos, e dos gostos, ó, o quê? Primeiro vem a vontade, da vontade vem os gostos, dos gostos, ó, e você precisa morrer ligado em cima. Se morrer ligado embaixo, você desce. Ele quis dizer, eu e todo mundo, né? Então, a pessoa precisa morrer no que chamamos de morte ligado em cima. É uma tomada, é como se fosse uma tomada. Se morrer ligado aqui nas coisas materiais, vai retornar aqui, ou na a forma de animal racional, ou na forma de animal irracional, ou de outras formas que existem ainda, que você vai conhecer lá na cultura racional, que é a hierarquia aqui do campo, que nós chamamos de campo invisível, né? Que é toda essa hierarquia aqui, que muitos conhecem como espíritos, mas que não são espíritos, é só uma maneira de falar. Então, existem várias hierarquias, então nós temos que morrer ligado em cima. E na cultura racional, o estudante, o leitor, ele é preparado 90 dias antes, ele é avisado. Está lá, literalmente, escrito nos estudos, 90 dias antes, ele é avisado para ter as últimas preparações, para se desligar completamente daqui da vida material, parar com as preocupações daqui da material, que as preocupações aqui, os excessos de preocupações não adiantam nada, só nos faz ficarmos ligados cada vez mais aqui e nessas idas e vindas aqui nesse mundo material. Para isso existe o desenvolvimento do raciocínio para a ligação com o mundo racional, e para lá retornarmos quando chegar a nossa hora, como diz o racional, do vamos embora que você não é daqui. Aí o bicho que não se conhece, ele usa essa palavra bicho, aí ele blasfema contra a providência divina, porque não se conhece. Aí começa a gritar, o Carlos falou anteriormente, a pessoa fica assustada, porque ela não se conhece, começa a blasfemar contra a providência divina, achou que estava sendo traído, ou sem saber para onde vai. E muitos dali das vezes, às vezes até começam a enxergar de uma forma o seu próximo corpo, aí fica assustado, porque a pessoa não se preparou, não desenvolveu o seu raciocínio para retornar. E é isso aí. Carlos? Só complementando aqui, que o tema é muito amplo, muito vasto. Então, se a pessoa está desenvolvendo raciocínio na leitura reflexiva do Universo em Desencanto, ela chega ao ponto de ter a vidência racional. Quem tem a vidência racional já está convivendo com os eternos, sabe que já voltou para a eternidade em vida e esse já não tem problema. Se não chegou nesse ponto, mas está se ligando todo dia e tudo mais, o conhecimento está na mente dele.
e chega na hora desse vestibular final, ele é aprovado, né? Então não vai ser reprovado e voltar abaixo das transformações, a nascer de novo, em qual classe for. Palavras do racional. A natureza não quer mais que ninguém morra. É contra a morte. E vai resolver essa situação transformando todos em energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!